Bom, pessoal, aqui nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como a gente consegue criar esse efeito, né, de deck de madeira. Então, a gente vai precisar de alguns lápis coloridos, né, em tons de marrom, bege, né, caramelo, os lápis que vocês tiverem aí em casa. A gente vai fazer uma primeira camada numa cor um pouco mais clara. Depois a gente vai utilizar o caramelo para fazer alguns realces e o marrom mais escuro para fazer os detalhes, tá? Então, eu vou utilizar aqui esse marrom, né? E vou primeiro pintar uma camada aqui, né, de um tom mais claro. O legal da madeira é que não precisa ser uma pintura perfeita, tá? Então, ela pode ser mais clara em alguns pontos, mais escuras em outros pontos, que isso vai deixar a nossa textura de madeira mais rica. Então, ela pode ficar um pouquinho mais rugosa, tá? Depois que eu fiz essa primeira camada, eu vou utilizar o próprio marrom para fazer as divisões. Então, vou fazer aqui uma divisão mais no meio, né? E aqui vou dividir as tábuas. Você pode ir girando um pouco o lápis na hora de fazer o traço, para ele ficar um pouquinho mais irregular no traço. Aqui eu vou fazer um detalhe aqui da tábua acabando e ela acabando aqui assim. Então, vou fazer aqui os pregos. Né? Vou fazer agora alguns detalhes. Pronto. E agora eu vou vir com um lápis mais claro para fazer... Opa, vou usar o caramelo aqui. Ou pode ser um lápis amarelo também. Para criar algumas áreas com um tom de madeira um pouco mais amarelado. Eu não vou pintar tudo, vou fazer só alguns detalhes. Pronto. Pode fazer algumas linhas também, seguindo a própria textura que você já criou antes. Né? E vou finalizar com um lápis mais escuro, né? Principalmente reforçando um pouco aqui, né, ó, a divisão das tábuas. Se você quiser fazer uma tábua, né, um pouco mais ainda com texturas, né, reforçar, também pode utilizar o lápis mais escuro, né, aquela tábua, né, que tá já mais rachadinha, também dá pra fazer, né. Dá pra fazer uns buraquinhos nas emendas. A gente pode arredondar um pouquinho, se quiser dar esse efeito de que a tábua ela é mais velha, né? Então, pode ter uns buraquinhos entre uma tábua e outra. Pronto. Esse é o efeito. Vou reforçar esse olhinho aqui. Esse é o efeito da madeira que a gente criou aqui. Gostaram?